O lucro é muito bom, mas o lucro ele é a gorjeta do empresário. O lucro é a gorjeta. Escuta o que ele acabou de falar. Talvez vocês não estão entendendo. O lucro é a gorjeta. O lucro não é a principal fonte de geração de riqueza para um empresário. E eu, até 2008, que eu já era empresário há 13 anos, minha empresa devia faturar alguma coisa perto de 80, 90 milhões de reais em 2008, eu já devia ter ali uns 25 a 27 milhões de lucro por ano, ou seja, em 2008 eu tinha 36 anos, e esse resultado já era um resultado notório naquele momento, de onde eu tinha vindo. Tinha acabado de receber uma proposta de compra do meu negócio, na ocasião, por 200 milhões de reais, que eram 100 milhões de dólares na época. E foi quando eu falei, cara, o que é isso? Que parada é essa, entendeu? Foi quando eu entendi que existia uma riqueza que é maior do que o lucro, que é o equity. O que é o equity? É o valor do seu negócio, é quanto vale o seu negócio. É como se fosse o seguinte, você tem uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Vamos supor que o Banco Central te desse uma impressora legal que imprimisse 10 milhões por ano. Ou seja, você gera 10 milhões de riqueza por ano. Beleza. Mas quanto vale essa impressora? Quanto vale essa impressora? Se ela estivesse à venda numa loja, uma impressora que pudesse imprimir dinheiro de maneira legal. Isso é só uma ideia hipotética, conceitual, tá? Aí você vai entender perfeitamente o que é. Quanto vale essa impressora? Uma impressora normal que imprime papel custa talvez R$1.000, R$500, eu não sei quanto custa uma impressora, mas deve custar por aí. Mas é uma impressora que imprime 10 milhões por ano. Quanto vale essa impressora? Esse valor se chama equity. Esse valor se chama o valor do seu negócio. Então, portanto, trabalhar para construir o valor do seu negócio, trabalhar para que o seu negócio seja uma impressora, uma máquina de produzir dinheiro, de forma que esta máquina tenha um valor, o qual o mercado, bancos, fundos ou grandes investidores se predispõem a pagar por essa máquina, por essa impressora, isso é um outro jogo. É um jogo diferente do jogo do lucro. Então, desde quando eu aprendi isso muito tarde. Eu aprendi isso, eu já era 13 anos como empresário, estava bem sucedido, ganhando lucro, mas no dia que alguém me fez uma proposta de me pagar 100 milhões de dólares, na ocasião era 200 milhões, o dólar era 2 para 1, eu fiquei assim, cara, que jogo esse cara está jogando? Esse cara está jogando um jogo diferente do meu. Por que ele me paga isso? Como é que ele tem essa grana? De onde que ele arrumou esse dinheiro? Por que vale a pena isso para ele? Eu me senti assim, caramba, 200 milhões de reais era bom. Era uma boa grana para mim naquela época, para eu receber. E aí, mas por que ele está jogando esse jogo? Aí eu pedi 30 dias para pensar. Pedi a ele, cara, me dá 30 dias para eu pensar. Quando eu pedi para ele 30 dias, no fundo, eu não estava querendo só pensar se eu ia aceitar ou não a proposta. Eu queria entender que jogo é esse que ele está jogando, cara. Que jogo é esse? E ele era meu concorrente. E aí eu falei, ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. E aí eu fui pesquisar. Em 30 dias eu comecei a entender que existia uma riqueza que eu nem sabia que existia. O meu negócio ele tem um valor. E esse valor, se eu aprendo a construir esse valor, cara, é uma riqueza muito maior do que o lucro. O lucro é uma gorjeta. Se a empresa der prejuízo, ela quebra? Prejuízo. Não necessariamente. Por quê? Porque ela pode estar dando prejuízo no caixa porque você está fazendo um investimento muito alto. Em valor, né? Gerando. Você pode estar gerando valor. Muitas empresas foram compradas quando ainda não davam lucro. O Instagram, por exemplo, foi comprado pela Meta, que é do Facebook, se não me engano, por $1 bilhão de dólares, e ela não tinha nem receita. Ela, obviamente, era uma empresa Uber operou até pouco tempo. Uber operou até pouco tempo. A Record. Nubank operou até pouco tempo. E por aí vai. A Amazon. Porque o que vale na construção de riquezas é a projeção. Então, beleza, eu estou dando 1 milhão de prejuízo hoje, amanhã eu estou dando 500, no outro dia eu estou dando 100, 1000, no outro dia eu empatei 0 a 0, no outro dia eu estou dando lucro, no outro dia eu estou dando 100 milhões de lucro, no outro dia eu estou dando 1 bilhão de lucro. Então, essa jornada é que gera agora, as pessoas, isso precisa ser muito bem fundamentado para que o investidor, ele acredite na sua tese, e decida fazer parte dessa jornada com você enquanto você não está dando lucro. Porque enquanto você não está dando lucro, você está mais baratinho. E depois você vai valer muito.
É assim que funcionam essas startups, essas empresas do Vale do Silício, essas grandes empresas de tecnologia. No Brasil, a gente precisa gerar caixa. No Brasil não tem essa coisa do venture capital que tem nos Estados Unidos, que o cara vai botar dinheiro na tua ideia simplesmente do nada. No Brasil a gente precisa mostrar resultados. A gente é mais raiz aqui no Brasil. Mas o mais importante da gente entender, o empresário entender, que o principal valor está no equity. A principal riqueza está no valor da sua companhia. Quando você entende isso, você vai dirigir todas as suas ações, todo o teu trabalho, o seu esforço para a construção de valor. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a fórmula do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele está doendo. Não, deixa isso para lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia.